Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente, tá? Eu resolvi falar dele devido à situação, né, que o mundo tá passando, né? Que é o coronavírus. E a gente sabe que a imunidade é um dos fatores que contribui, né, que tá aí a nosso favor em relação ao coronavírus. E a imunidade, a gente está com ela em dias, né? Ok? Ela ajuda em tudo na nossa vida, né? Até na questão aí de vida saudável, né? Porque quando a gente procura ter é, a imunidade em dia, é muito relacionado a uma alimentação adequada, né? A gente fazer a ingestão de bons alimentos aí. Então hoje eu optei em falar com vocês um pouquinho sobre isso e espero que seja de grande valia para vocês, tá? Já é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, mas hoje a gente vai direcionar mais, tá? Então, dicas de como cuidar da imunidade. Diante da pandemia do coronavírus e dos cuidados com a higiene, o fortalecimento do sistema imunológico torna-se uma pauta muito importante. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. É um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. Então, a função do sistema imunológico é nos proteger, né? É nos proteger de substâncias estranhas. Ele garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença, ou mesmo a duração dela. Então, se o nosso sistema imunológico estiver ok, né, é mais fácil para que aconteça esse reconhecimento dessas células e substâncias estranhas, certo? O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo daquelas invasoras, o que garante grande eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ele pode reagir contra nosso próprio corpo, desencadeando doenças autoimunes. Então, vamos lá. O que seriam essas dicas para ajudar a aumentar a imunidade, né? A primeira coisa, o que mais ajuda na imunidade é a alimentação. Então, gente, invista na alimentação, né? Que é o que a gente já vem batendo na tecla aí, né? Tanto para perda de peso, como para a vida saudável. E ela entra aí também, né? Aumento da imunidade. Então, o que vocês vão fazer para investir nessa alimentação? Comida de verdade. Então, o que é comida de verdade? É alimento de feira, comida de feira, nada de comida embalada, evitar esses alimentos industrializados aí que tá no mercado, né? É aquela coisa, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Então, vamos esquecer esses alimentos aí, ó, essas embalagens, né? Outra dica, consumir todos os tipos de alimentos, especialmente frutas, verduras e legumes. Auxiliam no bom funcionamento do corpo. Então, vamos dar dicas aí de alguns alimentos, tá? Mas lembrando que todo alimento que é comida de verdade vai ajudar. Mas eu vou falar de alguns que são mais importantes. Então, o inhame. Ele é um tubérculo que auxilia na limpeza do sangue
e fortalece os gânglios linfáticos. Eles são os postos avançados de defesa do sistema imunológico. Então, o inhame, gente. Vegetais de cor escura, como brócolis, couve, são uma ótima fonte de ácido fólico. Essa substância ajuda na produção dos glóbulos brancos, agentes de combate de invasores. Alimentos amarelos e laranjas são ricos em vitamina C, beta-caroteno e luteína, que agem no sistema nervoso e influenciam diretamente no sistema linfático. Por exemplo, ameixa, pimentão, laranja, cenoura, mamão. E o abacaxi, kiwi, limão e acerola também são ricos em vitamina C. O alho, um dos principais temperos da culinária brasileira. Protege o coração, além de melhorar o sistema imune. Isso porque ele altera a quantidade de citocinas pró e anti-inflamatórias. Então, vamos aí usar alho para fazer comida, diminuir o consumo do sal, tá? O ômega 3, ele é encontrado em peixes como atum, sardinha e salmão. Castanhas e cereais integrais são uma boa pedida para aumentar o consumo de zinco no organismo. O zinco, gente, é um dos principais nutrientes para ajudar aí no aumento dessa imunidade, tá? Nós vamos falar aí mais na frente. O kefir. O kefir é um alimento probiótico, por isso mantém a flora intestinal saudável, que impede infecção por micro-organismos através do intestino. Então, o kefir, a gente acha ele tanto no kefir de leite como de água. Os dois são bons para o aumento aí da imunidade. Então, vamos lá. A gente falou do zinco, que as vitaminas importantes, então eu pus aí as mais importantes, tá? É a vitamina C, o zinco e a vitamina D. Então, aqui tá a listinha de alguns alimentos que são ricos, tem uma quantidade maior, esses alimentos. Ele tem uma quantidade maior de vitamina C, de zinco e de vitamina D. Pode fazer a suplementação. Hoje a gente vê muito suplemento aí, né? Vitamina C, zinco e D. Às vezes tudo junto ou separado. Pode, mas precisa de uma avaliação, tá? Então, diante disso daí, a gente pode estar usando esses alimentos aí, né? No nosso dia a dia. Então, aí, a vitamina C a gente acha no mamão, no suco de laranja fresco, né? Porque se ele não tiver fresco, ele perde essas vitaminas. Tomate, uva, acerola, brócolis, caju, couve-flor cozida, suco de limão, rabanete, manga, laranja, goiaba, kiwi, né? Então, tem os outros alimentos aqui que a gente falou, né? Abacaxi, limão. Então, são esses que têm uma fonte maior dessas vitaminas. Tá, e onde nós vamos achar o zinco? Ostra, lentilha, semente de abóbora, escarola, espinafre, gema de ovo, agrião, aveia, salsinha, acelga, fígado de boi, carne seca, o farelo de tahine, né, que é a pasta de gergelim. A vitamina D, onde nós vamos achar? Na manteiga, na carne de frango, peru, porco e vísceras, óleo de salmão, ovo cozido, salmão enlatado, sardinha enlatada, bacalhau, óleo de salmão, carne bovina, camarão, fígado de boi. Então, vocês podem ver aí, ó, que o ovo é uma excelente fonte, né? Tanto de vitamina D como de zinco. Então, vamos usar ovos, gente. Tá, a gente falou dos alimentos que a gente deve usar, das vitaminas, enfim. E quais alimentos que a gente deve evitar? Açúcar e farinha. Tá, gente, é proibido? Não, mas evite o máximo. E quando for usar,
usa aqueles que não são calorias vazias, que a gente já falou aí anteriormente, né? A gente já falou dos açúcares e já falou das farinhas. Então, vamos dar prioridade aí para o açúcar mascavo, para a farinha integral, tá? Porque elas não são calorias, eles são alimentos que não são calorias vazias, como esses brancos que são refinados, que não tem vitamina e nem mineral, tá? E não é novidade, né, gente? O açúcar, ele pode diminuir drasticamente a ação dos glóbulos brancos. Então, ele diminui essa defesa aí, tá? E os alimentos industrializados também, a gente deve evitar. Comida congelada, fast food, porque eles são cheios de conservantes e outras substâncias mais, né, aí que prejudicam a saúde. Esses alimentos, eles provocam infecções no organismo, o que causa a baixa da imunidade. Segunda dica. Então, a gente falou dos alimentos bons, dos alimentos ruins, né? Que foi a primeira dica. A segunda, tome um pouco de sol todos os dias. Principal fonte de vitamina D. É aconselhável ficar um tempo ao sol diariamente sem protetor solar, de preferência até às 10 da manhã e depois das 16. Essa vitamina é fundamental para o fortalecimento dos ossos e das defesas do sistema imunológico. Então, gente, a vitamina D é o mais importante. E tanto que é fácil, né, da gente tá aí no sol, né? Não precisa ficar muito tempo, é questão de minutos e vai estar ajudando aí na imunidade. Então, pode estar usando os alimentos que são ricos em vitamina D e deve, né, estar tomando o sol aí diariamente. Terceira dica, beba água regularmente. Então, a água a gente bate nessa tecla aí desde lá, né, o primeiro dia lá do nosso encontro. Hidratação é fundamental para o bom funcionamento do organismo, principalmente das células de defesa. Beber no mínimo 2 litros de água mineral ou filtrada todos os dias é suficiente para fortalecer a imunidade. Chás, sucos e leites vegetais não entram nessa conta. Então, gente, é água, 2 litros de água. Quer beber chá? Pode beber, mas não entra nessa conta aí. Quarta dica, pratique exercícios físicos. Eles reduzem o estresse e aumentam a produção de anticorpos no organismo. Mesmo dentro de casa, é possível fazer 30 minutos diários de alguma atividade física, utilizando os materiais simples como corda, cadeira ou até mesmo o próprio corpo, tá? Então, aí, de preferência, né, com uma orientação profissional, mas isso aí é muito importante, a prática da atividade física. Cuide do seu sono. Durma de 8 a 10 horas por noite ou, se não puder, descanse o corpo e a mente o máximo que conseguir. Tenha controle de suas emoções e evite a insônia, a ansiedade, o medo e o pânico. Todos eles contribuem para o surgimento de substâncias imunodepressoras, como o cortisol. Caso não consiga se controlar, procure a ajuda de um psicólogo, seja presencial ou virtual. Então, tá aí a importância, né, da gente cuidar do sono, né? Evite álcool e cigarro. Tanto as drogas legalizadas, como o álcool e o tabaco, como as ilegais, baixam muito a imunidade, deixando o organismo sem defesa e predisposto às infecções. Se não conseguir cortar de todo esses hábitos, tente reduzir para a saúde do seu corpo, tá? Então, gente, como vocês viram, fortalecer a imunidade do nosso corpo não é difícil. Basta ter bons hábitos diários e cuidar bem de sua alimentação. Então, e lembrando, gente, que além disso tudo que a gente falou, tem que evitar também a automedicação, tá? Medicação só aquela prescrita pelo médico, nada de se automedicar. E outra coisa
referente à alimentação, tudo isso que a gente falou agora, a gente já tem batido nessa tecla há muito tempo, né? Alimentação saudável sempre é muito importante. Então, assim, se vocês fizerem tudo que a gente já falou no decorrer desses meses aí, deixar o hábito de usar farinha branca, açúcar branco, comer verdura, comer fruta, beber muita água, praticar atividade física, tudo isso vai ajudar muito, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no grupo ou no privado, tá? Se tiver algum alimento aí que a gente não falou, que vocês quiserem tirar dúvida também, tá bom? A gente está à disposição. Muito obrigada.